O maior podcast do Brasil é apresentado por um cara ignorante e burro que não tem consciência do próprio lugar que ele ocupa. Esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Aí, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, vocês são burro demais. Ai, eu canso. Esses assuntos. Mas é você tem dinheiro, irmão. Por que você tava falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? O maior podcast do Brasil, que faz entrevistas com atores de Hollywood, não tem uma pesquisa prévia para entender a carreira do convidado. Você não fez sua pesquisa direito. O maior podcast do Brasil só existe porque foi financiado pelo então maior podcast e hoje em dia o que eles fazem é, bom, cuspir no prato que comeram. Foda-se, morde as costas, não tô nem aí, tá ligado? Tô nem aí mesmo. E é isso, mano. Por isso que vocês tentam desmerecer pra tentar colocar numa mesma prateleira. Só que nós não tá na mesma prateleira que vocês. Passou faz tempo, tá ligado? Já foi embora. Ó, o carro passou assim, ó. Plá! Pelo menos é isso que a maior parte da internet anda dizendo. Não eu, obviamente. Pra você que chegou nesse vídeo e tá pensando, é só mais um cara criticando, pode parar. Não, pode ficar tranquilo. Eu já assisti o vídeo do Isso é uma Curiosidade, do canal Tragicômico, do Celito e até o do Ramsés. E você talvez também já tenha assistido. Se não assistiu, quando terminar aqui, dá uma conferida nesses vídeos. Neles, basicamente, os caras já disseram tudo que tem pra dizer de crítica sobre o Podpah. Já desceram a lenha nos caras, já mostraram todas as 999 vezes que o Igão, principalmente, foi ingrato, burro, ignorante, fingiu ser favelado e falou um monte de bosta, mesmo ganhando R$1 milhão por mês. Então eu, você e até o Podpah já sabemos todos os erros que eles cometeram. Por isso, eu não pretendo chutar cachorro morto aqui. Na verdade, nesse vídeo eu quero falar basicamente como os podcasts ficaram tão ruins com o passar do tempo. E aqui fica a grande questão, o Podpah realmente é o pior podcast do Brasil? Essa baixa qualidade de conversa é culpa deles? Eu quero que você comente aqui embaixo a sua opinião também, porque eu tô de olho e vou dar coração. E bom, vamos tentar entender tudo isso dentro desse meu vídeo. Meu nome é Samuel Baum, seja bem-vindo ou bem-vindo ao meu canal. E se você não quer assistir um podcast de 2h30 onde os caras discutem qual o melhor tecido de cueca, você precisa se inscrever agora no meu canal. Segundo o IBGE, isso vai te proteger desse tipo de conteúdo. E claro, tem que deixar o like também. Bora lá. Você falou que você pratica isso aí de você, mas você sofreu muito preconceito, muito racismo. Como é? Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Só para começar, para a gente ter uma noção básica das diferenças dos podcasts aqui no Brasil e lá fora, para ninguém vir aqui falar que eu tô dizendo merda, que eu não sei o que eu tô falando, que eu sou vira-lata. E esse aqui é o episódio mais visto de um podcast americano. Sim, com o poderoso Elon Musk, numa conversa com Joe Rogan. E esse aqui é o episódio mais visto de um podcast brasileiro. Sim, é o MC Kevin. Pois é. Continuando, os outros podcasts mais assistidos lá fora são, por exemplo, com o Jordan Peterson, talvez, só o psicólogo mais conhecido no mundo, com Mike Tyson e por aí vai. Já aqui no Brasil, os outros mais assistidos tem, por exemplo, Doutora Deolane, Sidoca, Ria, SP e MC Daniel, porque, claro, eu tenho muito interesse em saber qual é a nova mansão que esses caras estão comprando ou quanto eles faturam por show, ou ainda alguma história aleatória de como eles transaram, sei lá, com uma pessoa como uma fã, tá ligado? De fato, é uma conversa muito interessante e produtiva. Eu adoraria passar 2 horas escutando isso depois de um dia cansativo. Quando eu comecei a estourar... E é claro que essas conversas não são absolutamente sem valor. Existem alguns funkeiros e famosos que realmente que eu tenho interesse em escutar, mas convenhamos que isso é minoria, como por exemplo o Matuê, que é um cara realmente letrado, que não fica por aí somente esbanjando as coisas e falando um monte de porcaria. Eu já tô prevendo alguns comentários aqui embaixo dizendo você é um invejoso, sem cultura, vira-lata de americano. Alguns comentários assim teve até no meu vídeo sobre o Luva de Pedreiro, os caras dizendo que eu tenho inveja dele. Ou até alguns comentários aqui questionando por que eu tô falando apenas do Podpah, sendo que eu disse que esse vídeo não era necessariamente para criticar eles. Adivinha o que você pensou?
Mas aí eu te pergunto, se você fosse uma pessoa tão arrogante, né, que se coloca como o maior podcast do Brasil, diz que é melhor que seus concorrentes, aliás, diz que não tem mais concorrência porque já passaram faz tempo, você acharia ruim receber críticas? Bom, você eu não sei, mas o Podpah acha. Inclusive, eles postaram esses dias um corte dizendo que era pra parar de falar mal deles, porque eles não aguentavam mais. Vai se fuder, eu não aguento, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, irmão, eu não quero ser odiado, sou cara da hora, não, tipo, é de mim, eu não aceito ser odiado assim, mano, tá ligado? Você não pode gostar de mim, você não pode ser da hora, mas me odiar, eu não quero, não aceito que me odeiem, tá ligado? Vai se fuder. É como se as coisas funcionassem assim, nós, Igão e Mítico, podemos criticar, debochar, falar mal, xingar, ser arrogante, se achar os maiores do país, o Igão pode fingir que é favelado, pode cagar a regra, mas se alguém falar mal da gente, aí tá errado. Não queremos críticas, não fale do Podpah. Parece até um outro cara aí que eu conheço que fez uma série de vídeos criticando uma tentativa de censura e depois censurou 2 comediantes que foram assistir o show dele. Mas bom, deixa isso pra lá. Vou te processar, amigão. Os caras acham realmente que eu vou criticar o Rogerinho Podcast, que tem 50 views em cada episódio, mas não vou criticar o maior podcast do Brasil? Mas bom, como eu falei, esse vídeo não é pra criticar o Podpah e sim mostrar como a qualidade geral dos podcasts caíram. E pra isso é impossível não falar mal, né, ou pelo menos não comentar daquele que é o podcast mais escutado do Brasil. É a mesma coisa que eu ter um presidente que não é um cara legal e eu não poder criticar ele. Puxa, por que você está falando do presidente e não está falando do Joãozinho da esquina? Porra, é óbvio, né, velho? Mesmo que isso não seja o foco. Então, vocês sabem que eu costumo fazer umas críticas ácidas aqui no canal, quando eu vou dar a minha opinião sobre o Boss Steel brasileiro, e hoje não vai ser diferente, então se preparem. E bom, antes da gente continuar, eu gostaria de deixar claro que eu não sou um completo idiota. Eu tenho plena consciência de que o Podpah nunca se propôs a ser um podcast que traria informação e agregaria valor de verdade nas suas conversas, principalmente acadêmico. Eu sei disso, e não existe problema. Se eu quiser assistir um podcast onde o apresentador traz, em sua grande maioria, pessoas inteligentes e letradas, eu vou assistir o Inteligência Limitada do Vilela, ou até mesmo o Flow, porque o Igor atualmente traz umas pessoas mais selecionadas, digamos assim, tipo o Sérgio Sacani comentando sobre as. Mas cara, poxa, que saudade de como as coisas eram antigamente. Eu não sei você, mas em 2018, quando surgiu o Flow, eu ainda estava no ensino médio. Então, basicamente, eu vi a era de ouro dos podcasts. Uma época longínqua, onde não existia patrocinadores, os convidados podiam falar absolutamente qualquer coisa. Claro, com os devidos cuidados. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Mas era uma época onde tudo era tão mato, sabe? Tudo era tão novo, que as conversas eram leves e descontraídas. Parecia que os podcasts não tinham o peso que eles têm hoje, entende? Não tinha o Rogério Skylab dizendo que o programa era jornalístico e vocês tinham que cuidar do que falam, sabe? A vida em si era mais leve. O Igor e o Monark ficavam fumando e trazendo convidados como Matuê, tá ligado? Coisa que hoje em dia, no formato Igor, pai de família, barbudo, cansado, politicamente correto, não vou falar nada pra não ser cancelado, jamais aconteceria. Você não é chato pra caralho por isso. Então, é bem semelhante àquela época que você chegava em casa depois da escola, fazia o seu leite com Nescau e abria algum vídeo aleatório do Lucas Lira, sabe, do Invento na Hora. E nossa, até bateu uma nostalgia agora. Hoje em dia parece que todos os podcasts foram castrados, principalmente pela questão dos patrocínios e pelo fatídico episódio do Monark que traumatizou todo mundo. Quer um exemplo? Coloca algum episódio aleatório que tem o Renato 38, eu vou usar ele aqui como exemplo porque é um cara muito polêmico, e você vai ver diversos momentos onde o apresentador, até mesmo o Igor 3K, qualquer um que seja, fica desviando o assunto e meio que sinalizando pro cara que ele não pode falar algumas coisas ao vivo, né, principalmente por causa de patrocinador. E isso é algo bem triste e até um pouco hipócrita, entendeu? Principalmente vindo de caras como o Igor 3K, que sempre falou que o programa era livre, ele traz o que ele quiser, ele fala o que ele quiser e ele não quer saber dos caras censurando e não sei o que, entende? Mas no fim das contas todo mundo é censurado. E fica aquela sensação de que eu não tô vendo o convidado sendo 100% sincero, sabe? Outro exemplo que eu sei que pode ser mal interpretado por vocês, mas eu vou usar mesmo assim, é o do Monark. Goste ou não, querendo ou não, os podcasts com o Monark antigamente costumavam ser bem
mais ácidos e provocativos. Quem aí lembra o dia que o Monark ficou fumando na frente do Bruno Covas, apenas o prefeito de São Paulo na época, alguma coisa assim. Esse é o tipo de liberdade que eu quero ver num podcast. Hoje em dia, se chamam caras polêmicos como o Renato 38 para um podcast, muitas vezes ele vai ser gravado para editar depois e ainda fica aquela coisa onde apenas o convidado fala, porque o apresentador tem medo até de concordar com o que o cara tá dizendo para não ser cancelado. Mas, senhores, o Monark não tinha esse medo. E eu não tô dizendo que o Monark assim é um grande herói, ou que ele é um cara que tava certo. Eu não tô dizendo isso, eu nem defendo o Monark e nem gostava muito dos podcasts com ele, porque realmente, às vezes era uma coisa completamente sem sentido, ele falava um monte de bosta. Mas dai de César o que é de César, o Monark não tinha medo, entendeu? Essa é a questão. Por isso eu realmente acredito que é o fim dos podcasts. Não é mais uma conspiração dos canaizinhos de opinião. Enfim, não no sentido de que não vai mais existir esse formato, e sim de que cada vez ele vai ficar chato, apenas. O Podpah, inclusive, já percebeu isso, e eles trazem diversas inovações, não é de hoje, como os quadros na cozinha, as edições de verão, olha aí eu elogiando os caras. No fundo, eles sabem que uma conversa de 2h30 com o Chico Moedas falando de cueca, ou como é a vida de um funkeiro, já não vai mais pegar tão bem. A época onde a gente sentava a bunda na cadeira para assistir horas a fio de 2 a 3 pessoas conversando sobre tudo, já se foi. Principalmente com a chegada do YouTube Shorts, do TikTok, do Reels. Me diz aí quantas vezes você assistiu um podcast completo e quantas vezes assistiu apenas cortes de podcast nos últimos meses. Eu, pelo menos, só paro para assistir 2 a 4 horas de conteúdo quando eu realmente me importo com o convidado e sei que não vai ser uma encheção de linguiça completa. E ainda coloco na velocidade 1.75x. Ou seja, digam adeus ao formato antigo. Hoje o que está em alta é a inovação, e principalmente a censura, né, os caras se segurando, e cada um faz da sua forma. O Podpah inova com diferentes cenários e conteúdos, né, que legal para eles. E o Inteligência Limitada tenta trazer debates interessantes. E o Flow atualmente, bom, o Flow traz os atuais amigos e conhecidos do Igor para conversar. Desculpa, Igor. Mas pelo menos ele estuda o convidado. Isso eu tenho que dar o mérito para ele. Quando o cara sugere algum convidado aqui, quantos anos ele tem? Se ele tem 25 menos, eu não já 80% de chance de eu não querer falar com esse cara. Mas lembra aquelas perguntas que eu fiz no começo do vídeo, se o Podpah realmente era o pior podcast do Brasil e se essa baixa qualidade era culpa deles? Pois é, amigos, agora chegou a hora da minha opinião ácida aqui no canal. Dependendo da sua idade, interesses e principalmente da sua bolha, você vai concordar comigo que um podcast com um convidado inteligente e letrado, que vai trazer conhecimentos variados que agregam na vida, é mais interessante que um podcast com o MC Daniel falando "Cê é louco, parça, qual é, tio? Tá tirando, mas vai falar lá o menino do pai, mas venceu, invejinha, sai pra lá." Ele, olha que coloca assim, ó. Fala a cara igual, velho. Você é louco, viado? Pode falar, pai. Ah, continua bolorô, né, pai? Acredita. Quem tá é nós, hein, irmão? Maravilhoso, sensacional. Todo mundo aqui só foi de vocês, viado. Mas acredite, os números dizem o contrário. Eu também posso estar errado, por que não? Podcast com a Ana Beatriz Barbosa, por exemplo, psicóloga conceituadíssima no Brasil, né, que vende livros e tal, apesar de pegar muitas visualizações, ainda pega muito menos que um podcast com um funkeiro, com o MC Ig, com o MC Daniel e SP, e agora chegou a minha vez de ser advogado do diabo, advogado daqueles que a internet toda anda hateando. O podcast do Igão e o Mítico não são o pior do Brasil, nem de longe, e também não são os culpados pela baixa qualidade de assunto. Lembre-se, eles apenas são empresários que visam o lucro. Se fosse eu no lugar deles, se fosse você no lugar deles, podendo chamar, tendo contato de MC Kevin, que hoje em dia não dá mais pra chamar por motivos óbvios, MC Ig, Doutora Deolane, pra um podcast Sidoca, e você lucrar milhares de vezes mais, com mais repercussão do que um podcast com a doutora Ana Beatriz Barbosa, o que você faria? Não, Samuel, eu iria chamar apenas advogados, psicólogos e pessoas letradas. Tá bom, Cláudia, senta lá. É óbvio que eu, você e ele não somos bobos. Qualquer um iria chamar aquele que dá mais visualizações. Nem todo mundo é o Vilela ou o Igor 3K, que aparentemente chamam apenas
pessoas que eles de fato querem conversar e pronto, pelo menos é o que eles falam, né? O sucesso do Podpah não é por acaso, eles merecem o sucesso e a grana que eles têm, goste você ou não, porque souberam jogar o jogo do marketing. Como diz aquela famosa frase, há muito tempo que eu nem sei de quem é, se eu não me engano é do Confúcio, é melhor acender uma vela na escuridão do que amaldiçoar ela. Então, cara, se você tá nesse jogo, se você tá nesse jogo da internet, nesse jogo do marketing, é melhor você fazer o que dá dinheiro. Se você for mulher, por exemplo, vende pack, se você for cara, sei lá, produz conteúdo, é melhor você fazer isso do que ficar na internet amaldiçoando, dizendo não, porque todo mundo tá errado, porque eu vou estudar não sei o que, eu vou ser não sei o que. Se você já sabe como é que tá as coisas, apenas joga o jogo, entendeu? Para de amaldiçoar a escuridão e acende uma vela aí, cara. Inclusive, até mesmo o linguajar de favela e a identificação deles do Podpah com a periferia, mesmo que muitas vezes hipócrita, né, como o Igão querendo pagar de funkeiro com as pessoas mais pobres, é o que faz eles alcançarem números tão altos e ficarem no topo. Afinal, pensa bem, o filho da Dona Cláudia, diarista, que mora na favela, ele não quer assistir o episódio de podcast científico do Vilela, mas sim o episódio do MC de funk. Então, parabéns, Podpah, vocês têm meu respeito. Agora, não sejam tão ignorantes a ponto de não aguentarem canais de opinião que não tem 1% da audiência de vocês, criticando pontos válidos sobre coisas que vocês realmente erraram, pelo amor de Deus. Não sejam o primo rico, que fica censurando o canal de opinião. Covarde, cachorro! E pra terminar, finalmente, a crítica ácida do vídeo. O Podpah e qualquer outro podcast famoso hoje em dia que faz programas e conversas com as subcelebridades, muitas vezes bem periféricas e letradas, é o reflexo da nossa sociedade. Ah, não acredito, Samuel, você tá falando a mesma coisa do vídeo do Luva de Pedreiro. Mas pois é, pessoal, é a verdade, eu não tenho como mentir pra vocês. Pode ter certeza que o Flow e o Inteligência Limitada fazem números muito menores quando chamam professores, cientistas, caras menos famosos, em comparação ao Podpah quando chama caras tipo Rian SP. É o reflexo básico da população. Ninguém quer aprender nada, o cara chega cansado das 10 horas de trabalho num chão de fábrica ou no mercado numa escala 6x1, ganhando R$1.000 por mês, e ele só quer derreter o cérebro. O cara não quer ficar vendo um debate do Vilela ou do Flow, tá ligado? E tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Todos podem crescer, assistir o que quiser, não existe conteúdo pior ou melhor, tudo é questão de preferência. E se você, por exemplo, fala inglês, se você se considera um cara mais evoluído, mais intelectual, vai pros podcasts do Joe Rogan, cara, e vai olhar os convidados de lá. Não existe certo e errado aqui, existem nichos e propósitos de cada um. É você entender como funciona o mercado de demanda e procura, entendeu? É uma lei básica de mercado. Eu reafirmo a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior do Luva de Pedreiro, reflexo da ignorância brasileira. O fato do Luva ter ficado famoso é um reflexo, e do Podpah também. Eles não são pessoas ruins, eles não são pessoas sem talento, podem até ser pessoas sem estudo, pessoas que às vezes não conseguem falar o português direito, mas isso não vem ao caso. O problema todo é o jogo e não o jogador, é o sistema. Quando você para pra pensar que a sociedade evoluiu a ponto de dois caras conversando em cima de uma mesa ganharem infinitamente mais do que um médico com 30 anos de experiência, você percebe que a gente falhou em algum ponto. Igão e Mítico são vilões? Jamais. Funkeiros e trappers são vilões? Jamais também. Lembram do que eu disse no vídeo anterior? Eu tenho certeza que você adoraria estar no lugar deles. E eu também adoraria. Eu não sou hipócrita, entendeu? Esse canal não tem hipocrisia, pelo menos não que eu saiba. Não existe nobreza na pobreza, não existe orgulho e nem dignidade quando você tem insegurança alimentar e mora numa favela cheia de assalto e também insegurança. Todos eles são apenas um produto do sistema e eu fico imensamente feliz de vê-los enriquecendo, entendeu? É a prova de que eu e você e qualquer um também podemos. Mais paz e menos guerra, rapaziada. Então eu espero realmente que esse vídeo longo coloque um fim a essa guerra de narrativas, onde a maioria só chuta o Podpah dizendo o quanto os caras não merecem o lugar que tem, o quanto eles são burros, porque eles merecem. Lá no fundo, eles merecem. Eles jogaram o jogo como tinha que ser jogado. Igual meninas que vendem pack, tem sempre gente para dar ibope para eles. E bom, isso tudo é apenas a minha opinião, óbvio, sempre baseada em fatos. Os comentários são livres para me xingar ou concordar, inclusive fazer react do vídeo, pode fazer que eu não vou censurar ninguém, pode falar o que quiser também. Um agradecimento especial aos membros do canal que estão passando na tela.
Você também pode se tornar membro por um preço de um salgadinho Doritos, até mais barato. E, por fim, um abraço, rapaziada. Obrigado a você que ficou até aqui, tá bom? E tchau. Você falou que você pratica isso, é de você, mas você sofreu muito preconceito, muito racismo.